Quando você tem um filho, quando você gesta um filho e ele não nasce, você também é pai, você também é mãe. Você é pai e mãe de uma criança não nascida. E ela faz parte do sistema familiar e a inclusão dela é importante para você poder seguir na sua vida, né? Oi, eu sou a Ana Boulos. Eu sou a Michele Paderi e esse é o podcast do Santalma por uma Vida Melhor. Já aproveita, se inscreve no nosso canal, se inscreve também lá no Spotify, passa a nos seguir no Instagram, no @Santalma, e acompanha todas as nossas novidades. No episódio de hoje, a gente vai trazer os casos de constelação que arrepiaram a nossa vivência nesse mundo da terapia e da constelação familiar, né, Michele? Exatamente, Ana. São casos assim que marcaram a gente, né? São casos bem impressionantes. Todos são. Todos são. Mas Aliás, ó, tem um que acho que a gente vai deixar para o final, que tem um que... Esse é um caso polêmico, é uma constelação polêmica, é um assunto polêmico, então a gente vai falar sobre ele no final. Mas a gente vai começar quente. A gente vai começar com um caso que a Mi vai trazer aqui, que não foi um caso que a gente viveu propriamente, mas foi o caso que mais nos chocou do livro do Bert Hellinger. Eu vivi várias constelações, né? Já vi várias constelações, participei de várias constelações, mas a gente lê bastante livros também, né, Ana? Então a gente vai vendo ali, a gente tá por dentro de vários casos, mas esse em especial, ele me chamou bastante atenção. Qual que é o assunto? O assunto, posso dizer que é suicídio, né? E Exato. suicídio é sempre um tema muito, muito pesado numa roda de constelação, né, Mi? Sim. Ele traz, não tem um caso que a gente tenha vivido, né, presencialmente, em que não traga muita sensibilidade, muita comoção, né, durante a roda. Sim, e esse ainda tem um agravante, né, que tem uma criança ali envolvida. Sim. Então, foi um caso, assim, bem Que deixou... bem pesado, que me marcou. E aí, conta pra gente. Vou contar. Uma mãe, uma filha, eu não me lembro a idade, eu até tentei procurar no livro de volta, não lembro qual livro foi, então... Mas era uma criança, e essa mãe já tinha procurado todo tipo de ajuda, porque a filha dela não queria ir na escola. Ela não conseguia fazer a filha ir na escola. Então, a filha chorava muito, esperneava quando estava na escola, ligavam para a mãe buscar a criança, porque a menina não ficava. E a mãe perguntava: "Por que você não quer ir na escola?" E ela falava: eu não quero ir, eu não quero." Então ela não sabia, não tinha um motivo para ela não gostar da escola, né. Ela tinha amigos na escola, mas ela não queria ficar. E é uma coisa que chama atenção, não era não quero ir para a escola porque não gosto da escola, não quero ir para a escola porque ainda sou nova, não. Exatamente. Ela já tinha passado por um período escolar e ela começou a apresentar esse tipo de comportamento muito diferente do que ela vinha apresentando até então. E começou a deixar a vida, né, da família muito complicada. E aí essa mãe procurou, né, já tinha levado a criança para fazer terapia, e nada solucionava esse problema. E aí que falaram para ela sobre constelação e ela foi procurar o Bert, né. Privilégio. Privilégio. Foi procurá-lo para fazer essa constelação. E aí, Bert foi, ela foi sozinha, né, não levou a criança. E aí Bert falou para ela: "Qual é o assunto?" E aí ela disse: "É minha filha." Aqui cabe até uma pergunta que é muito interessante para quem... gente, a gente vai fazendo suspense na história mesmo. Mas aqui cabe uma pergunta. Ela não levou a criança. E uma mãe pode constelar os problemas dos seus filhos? Pode, né? Pode constelar. Até, em média, você constela apenas os seus assuntos ou você constela o assunto dos seus filhos até a maioridade deles, né? A partir do momento que eles têm mais consciência, eles mesmos, uma consciência formada, né? Já com
todo o córtex pré-frontal formado, poder decisório, enfim, que se dá lá pelos 20, 21 anos, aí eles já podem realizar as próprias constelações. Então, é que tem mãe que chega pra gente e fala, né? Ah, eu queria constelar meu filho, posso? Aí a gente fala, que idade tem seu filho? Aí a pessoa fala, 20, 25, 18. Não, aí não pode constelar. Você pode constelar o relacionamento. Ela pode constelar o relacionamento com o filho, né? Aham. Porque daí ela consegue ter consegue achar ali uma solução para aquilo. Sim. Mas tem que partir da pessoa buscar uma ajuda. Então, ela já é adulta, né? Já tá com tudo formado, ela consegue ela mesma buscar essa ajuda. Sim. Sem Agora, no precisar dos caso de uma pais. criança, os pais podem fazer a constelação quando ela apresenta algum comportamento. É muito comum. Eu tenho uma vizinha que o filho, ele não dormia, e aí categorizaram como terror noturno. Ele acordava gritando e falavam que era terror noturno, mas já tinha levado no pediatra, em médico, e nada, e não parecia um terror noturno. E aí ela colocou na constelação, viu o que tinha por trás e nunca mais ele teve um terror noturno. Então, assim, quando é criança pequena, os pais podem levar quando tem algum comportamento muito disfuncional, né? Sim, sim. E aí, nesse caso, voltando, né? Vamos voltar ao caso. E aí, Bert perguntou pra ela, né? Qual é o seu tema? O que você veio constelar? E ela disse, minha filha, que não vai pra escola e tal. Aí ele falou, muito bem, vamos colocar a sua constelação. Escolhe uma representante pra você. Ela escolheu, escolhe uma representante pra sua filha. Escolheu. Quando colocou as duas no campo, a filha olhava pra mãe, fixada, só olhava pra mãe. E essa mãe ficou de joelhos. Ela já começou a perder força na perna e ela começou a ir para o chão. E ela ficou numa posição de joelhos. E Bert Hellinger, né, muito sábio que só, ele já identificou o que era que estava acontecendo. E aí ele perguntou para a mãe, você, alguma vez na vida, já pensou em suicídio? E aí essa mãe desabou a chorar, chorou muito e disse, né? Sim, várias vezes eu já pensei em suicídio. Daí ele disse para ela, mas você ainda pensa em suicídio? E aí ela balançou a cabeça e disse que sim. Qual que é, né, a conclusão disso? Uhum. Como que foi a solução para esse caso, né? Primeiro, aí depois... O que aconteceu? Essa mãe, ela tinha ali um olhar para a morte. E na verdade, para onde essa mãe olhava, ela olhava uma morte, né? Uma morte que tinha tido na família dela. Eu não me lembro para falar que se era a mãe dela, eu não lembro que morte que era, mas ela olhava para a morte e ela queria acompanhar aquela morte. Ela queria isso, ela queria ir junto com alguém. Então ela pensava em suicídio por causa disso. Mas nem ela tinha essa consciência. E aí a filha olhava para a dor dessa mãe e não queria deixar a mãe sozinha. Exatamente. Então, quando essa filha, né, tinha que ir para a escola, ela, né, isso é tudo muito inconsciente, é o momento da alma, ela não sabe. Que ela tinha, né? Ela tinha a sensação que ela não podia deixar a mãe dela sozinha, senão a mãe dela ia se suicidar. Isso. Então ela estava lá para segurar essa situação. Exatamente. Então, enquanto a mãe falava, eu vou junto com aquela morte, ela falava, eu tento salvar você, mamãe. Exatamente. A menina queria ficar perto da mãe o tempo todo ali, não queria se ausentar, porque a alma dela sabia o que podia acontecer se caso ela ficasse ausente ali longe da mãe. E aí, Bert, olhando para essa questão e fazendo os movimentos, né? Depois às vezes ele traz, né? Ele conta os casos, recebe carta e tal, enfim. Eu acho que a questão do problema dela, se eu não me engano, foi solucionada da menina, né? A questão do problema dela foi solucionada. Essa menina voltou para a aula. Essa mãe passou a não ter mais essa vontade, né, do suicídio. Ela conseguiu olhar para essa dor e ela conseguiu resolver isso. Então, assim, é muito importante, né, a gente falar o quanto os filhos olham para a dor dos pais. Nossa, isso é a fidelidade, é o amor doente, né, que a gente fala. É o amor que adoece. Isso é muito, muito relevante. Isso também me chamou atenção por ter duas filhas.
o quanto é importante eu me curar, pensando nas minhas filhas estarem bem e viverem bem a vida delas também. Quando a mulher que se cura é aquela mulher que possibilita que toda a descendência dela se cure também. Então, assim, me tocou, me arrepiou essa história, porque eu pensei, eu tenho que trabalhar as minhas questões também. E isso foi logo no começo, né, quando a gente estava começando a estudar constelação e já deu aquele gás para a gente olhar com mais e mais carinho, né? A outra coisa que me tocou muito nesse caso, além de perceber a importância, né, que a gente tem que dar para nós mesmos, para nosso olhar, também foi essa parte comovente, né, do amor que faz você seguir a morte, né, Mi? Quantos casos a gente não vê em constelação em que, inclusive o próximo caso que a gente vai contar tem também um quê desse olhar, né? E esse amor que faz a gente seguir na morte por lealdade, né? Agora você falando, eu tô aqui pensando. Eu vi a sua cara, já Eu tô aqui pensando, mesmo assim, quantos por cento será que é isso, né? Mas eu não sei, eu acho que é uma porcentagem altíssima, porque toda constelação, né? Quando a gente faz ali um trabalho de constelação, sempre tem ali 2, 3 constelações, né? E é difícil uma não ter um caso desse, né? De um olhar ali pra morte. Para depressão profunda, doenças, esse pensamento suicídico. A maior parte desses casos revela realmente muitas mortes na família ou um olhar para a morte, né? É sempre uma entrega por amor, num movimento de alma. Isso que é importante ressaltar, né? Porque a gente acha às vezes que é uma coisa consciente, mas a constelação, ela movimenta o inconsciente. Inconscientemente, a gente quer fazer por amor algo que, na verdade, nos adoece. E a constelação possibilita que você olhe para isso e que você libere o que tem que ser liberado para poder ter uma vida de amor que não adoece, o amor que cura, né? O amor que te leva para a vida. E aí fica uma dica, né, para as mamães aí, para as mamães e para os papais também. Com certeza. Que é muito importante que a gente nos cure, né? Para que os nossos filhos não sofram. Então, a gente fazendo um movimento de olhar para a gente se cuidar, a gente consegue liberar também, né, os nossos filhos dessa dor e dessa tristeza toda, né? Sim. É muito importante. Não, e esse caso, ele já brinda aí esse início desse podcast. Vamos trazer mais casos de muita dificuldade. E por isso que a gente começou o podcast falando que arrepia, porque arrepia de verdade, né? De verdade. O segundo caso... Ana, agora é você. Eu contei um, agora você conta o outro e eu vou deixar o outro lá pro final. Qual que é o assunto do outro? Mesmo aquele seu segundo caso? Só para deixar aqui já. Nossa, eu não sei nem te falar o que é, de tanto assunto misturado que é, mas assim, é um assunto polêmico. Tá. Envolve ali... Então, né, alguns pontos de vistas, assim, as pessoas... Alguém que... Sei lá, alguém que ouvir vai achar que é traição. Alguém que vai achar, sei lá, mas é um trisal, vamos dizer assim, é um trisal. É um trisal. Então a gente vai falar desse caso mais pra frente, de como ele foi solucionado. Esse a Michelle vivenciou, né? Como representante, então ela vai poder contar de primeira mão aí como é que foi esse caso e a solução dele. Eu vou falar de um que tem traição, mas o que me comoveu nele não foi a traição em si, né? Mas foi o motivo. Aconteceram vários fatos nessa constelação. Eu fui a representante do marido que havia traído a cliente, né? A moça que foi constelar. A moça foi constelar o quê? Qual era o tema dela? A moça foi constelar o divórcio dela. E ela chegou com essa frase: eu quero constelar o meu divórcio. Mas, naquele momento que você chega na frente de um constelador ou uma consteladora e você fala: eu quero constelar tal assunto, você mostra a superfície da sua dificuldade, né? Eu quero constelar o divórcio. Só que a alma dela já começou a fazer um movimento ali quando o constelador perguntou para ela: é só o divórcio mesmo? Aí, nessa hora, ela já ficou sem ar, já começou a chorar. Ele falou: bom, vamos abrir o campo. E no que foi abrindo o campo, se revelaram muitas outras necessidades da alma.
mas apareceu o divórcio também, mas ele era um fator secundário, e é isso que eu fiquei impressionada, assim, porque às vezes a gente vai constelar um divórcio acreditando que, é uma dor que eu carrego, eu não consegui passar bem por ele, eu não consegui ficar com ninguém depois disso, eu não me sinto feliz como eu fui antes, eu não confio nos homens, mas não. Nesse caso, eu participei também dessa constelação. Nesse caso, essa moça, ela se sentia vinculada ainda ao marido, né? Uhum. Ela sentia que já tinha separado há algum tempo, mas ela sentia ali que tinha algum vínculo, né? Sim. Ela sentia que tinha uma história mal resolvida entre os dois, né? Aham. E na hora que o campo abriu, a moça foi direto para o chão e ela estava conectada com um possível aborto que ela... nesses novos movimentos da constelação, a gente não nomeia o que está acontecendo ali no campo, mas por conta da posição ou da situação, a gente consegue ir tendo alguma clareza sobre o que era, né? E parecia que ela estava vinculada a um aborto. E o marido dela, o ex-marido dela, eu representei ele, então eu fui sentindo cada passo a passo ali da sensação dele, mas ele, na verdade, se sentia desesperado por não conseguir consolar a esposa ou a ex-esposa dele diante daquela situação do aborto e diante da tristeza imensa que ela carregava. Então, aquela constelação que se iniciou, quero constelar um divórcio, foi uma constelação que primeiro precisou olhar para aquilo que ainda vinculava os dois e que não havia sido integrado no campo deles, né? Até Que porque era o filho. até porque no campo, né, Ana, ela nem olhava para esse ex-marido, né? Ela não Olhava. tinha olhar nenhum para ele. O olhar dela era só para aquele aborto, Para aquela para aquela que criança. havia acontecido um aborto espontâneo. Ela estava tão presa nessa dor, que ele não sabia como tirar ela dessa dor, e aí ele buscou sair primeiro, né, sair fora, mas assim, até o final da constelação que se mostrou foi isso, não foi que aconteceu uma traição no relacionamento e por isso eles romperam. Aconteceu que houve uma dor muito grande entre o casal na perda de um filho, foi sentido pela alma dos dois, e ele se sentiu tentando salvá-la e ela se sentiu totalmente entregue. E depois a gente até descobriu que ela tinha também um padrão de pensamento suicídico e que provavelmente se justificaria também por conta desse aborto, né? Mais uma vez a gente vê o amor que adoece e, no caso, acabou separando o casal. A constelação acabou integrando esse bebê dentro do coração deles, né? Dela, dentro do coração dela, e ela conseguindo se sentir forte para voltar a se movimentar na vida, né? E ele lamentando todo o acontecido, mas respeitando também o passo a passo dela, né? Foi uma constelação muito dolorida, porque envolveu dois assuntos muito fortes. Um deles apareceu e a gente nem imaginava que apareceria, né? Mas é legal trazer esse caso aqui também por causa da questão do aborto, né, Mi? Sim, então, esse aborto, né, é também um olhar para a morte, né? Então, assim, é interessante porque a pessoa, ela nem sabe, ela nem tinha certeza se ela tinha tido um aborto ou não, né? Ela ainda quando o constelador falou para ela se ela tinha tido, perguntou, né, se ela tinha tido um aborto, ela disse, então, aconteceu algo, né? Eu não lembro o que ela disse, mas ela disse alguma coisa assim, aconteceu algo que eu fiquei em dúvida se tinha sido um aborto ou não. Aí o constelador disse, né? Então agora não tem mais dúvida, tem. Só que essa moça, ela tinha passado por esse aborto, ela tinha passado por esse divórcio, mas o que ela achava na vida dela é que ela estava ali vinculada com o ex-marido, algo que ela não conseguia explicar o porquê, né? Mas que ela se sentia ainda vinculada nesse relacionamento. E aí, quando mostra esse aborto, aí a gente entendeu por que a alma dela tinha, né, esses pensamentos. E ela estava vinculada com o filho deles, por isso que ela teria um vínculo com ele para sempre. Exatamente. Porque eles eram pais de uma criança não nascida. Exatamente. E isso é muito importante a gente falar até na constelação, né?
quando você tem um filho, quando você gesta um filho e ele não nasce, você também é pai, você também é mãe. Você é pai e mãe de uma criança não nascida. E ela faz parte do sistema familiar e a inclusão dela é importante para você poder seguir na sua vida, né? Se você não inclui aquela criança que não nasceu, se você não reconhece aquele aborto que aconteceu, às vezes acreditando que vai minimizar a dor, na verdade você está causando um movimento de exclusão. E a exclusão sempre traz consequências negativas para o sistema, né? Sempre alguém vai olhar para aquele aborto. Sempre alguém vai olhar na intenção de trazer de volta para o sistema familiar, né? E de reconhecer. De reconhecer. Tanto que a criança que apareceu, né, na constelação só se sentiu bem quando houve esse movimento do reconhecimento e da inclusão dela dentro do sistema. Exatamente. Muitos consteladores aconselham a gente também, né, quando você tem um filho não nascido, de você nomeá-lo, né, e integrá-lo de alguma forma no coração, fazendo algum ritual, falando que fez parte. Você tem que dar um nome para essa criança, né? Você dá um nome para ela, você inclui ela no seu coração, e aí é a vida que segue, né? E a gente não sabe disso, né? O ser humano ele está acostumado a camuflar o sofrimento, acreditando que não vai mais sofrer. Só que é um engano, porque você tem que viver o sofrimento para poder superar o sofrimento e aí seguir em frente. Todo mundo que esconde o sofrimento, a dor aumenta. Toda vez que você quer anular, apagar um sofrimento, a dor aumenta. Então, é importante a gente viver todas as fases do sofrimento para poder superar e seguir para um caminho de uma vida mais leve. Então, é super importante isso que você falou. Porque em algum momento na minha vida eu também fiz esse movimento, né? De não querer olhar para um sofrimento. Então, você acaba sofrendo depois. Então, já que passou por algo difícil, olha para aquilo, vive tudo que tem que viver ali na hora, né? E depois a vida acontece. Sim. Mas antes de olhar para isso, a vida não acontece. Porque, na verdade, também é uma exclusão quando a gente faz isso, né? Também é uma exclusão. É uma exclusão de uma parte sua. Exatamente. Essa visão, inclusive, é muito interessante, assim, sobre as partes que carregamos, né, Mi? A gente carrega dentro de nós aquilo que é bom, mas aquilo que é ruim. Ninguém é 100% bom. A gente carrega a nossa alegria e a nossa tristeza. A gente é composto de tudo, de um todo. E a gente, na modernidade, tem essa visão muito separatista, né? De que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas não, a gente é corpo, a gente é alma, a gente é mente, a gente é espírito, a gente é energia. E a gente é o bom, o ruim, o triste, o feliz, é isso, né? E quanto mais a gente aceita e acolhe tudo que somos, sem rejeição, mais livres e mais leves. Mais livres e leves ficamos, né? Mais livres e leves ficamos. E o segundo ponto dessa constelação, que a gente contou assim, bem rapidinho, que é muito interessante, é sobre o divórcio. A gente também tem a ilusão de que sempre existe um culpado no divórcio. Mas não existe um culpado no divórcio. Um casal, ele que tem um relacionamento, esse relacionamento se dá... Eu sou romântica, a Michelle... Não, pode falar. Não. Mas eu vejo, assim, a relação de casal, o conceito que mais pegou pra mim é sobre a dança. Então, cada casal tem a sua dança. Esse conceito do Juan Bacardi, né? Que é um psicólogo e constelador famoso, mora em Barcelona, mas eu peguei esse conceito para mim também, que o casal, todo casal tem uma dança. Então, aquele casal que está vivendo um momento de traição, em algum ponto aquela dança desandou, o casal ele tem que ter uma troca, tem que ter um equilíbrio dentro dessa troca, onde você dá e recebe, você não pode só dar, nem só receber. Enfim, são vários os fatores que podem levar à traição, mas a culpa nunca é de um. Nunca é de um. Por mais que a gente queira condenar um. A gente acha que sim. E também é importante olhar para isso, né? E entender e também acolher essa parte nossa que também é culpada. E que julga também, né? Acolher a parte que julga, aquele que traiu, e a parte que... É importante, mas quem nunca, né? É culpada também. Não, eu julgo. Quem nunca? A gente julgou já um dia, mas a gente não julga. Não julga mais, né? E aí a gente vive mais leve assim. Então, sim. A verdade é, acolhendo tudo que é do jeito que é, a vida fica mais leve, né?
Ai, bom, vou até beber uma água, né, Mi? Foi pesado pra Foi você? pesado. Reviver, porque quando a gente representa, e eu representei o marido e a dor que ele vivia, né? É cansativo, assim, de lembrar, né? Você tenta não se vincular, mas às vezes a gente se vincula à energia. Ah, não tem jeito. Não tem jeito. Tem constelação Então, que é pesada ali, a gente vai até pra casa vai até mais pra casa. pensativa, né? Embora a gente faça um Sentimento. movimento de liberação e cada um, né? Mas não tem Não jeito, tem de jeito. vez em quando. Porque mexe, traz aprendizado, né? Traz evolução. Mas eu acho que esses 2 episódios, eles foram, assim, bem já pesados, assim, bem elucidativos. A gente pode deixar os outros 2 casos que a gente tem aqui pro próximo episódio, né? E dar um intervalinho aí pra quem Sim. quer Tá. ir no banheiro, beber uma água. Isso. Aí no próximo, então, a Ana vai contar um caso também, né, Ana? Vou contar um caso de amor pra dar uma Dar uma melhorada nesse astral. relaxada. Mas não pensa que é leve. É, Vou contar o que é alma gêmea isso. E depois da Ana, eu vou contar também do um trisal. caso de amor. Mas caso de de um amor. trisal. Uhum. Fique com a gente. Então fica com a gente. Já se inscreve no canal, assina lá, como é que fala? Se inscreve no nosso Instagram também. E vem com a gente, né, Mi? Vem com a gente. Que aqui você vai aprender constelação na prática. É isso aí.